Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos diretamente aqui ao vivo do YouTube e do Facebook. Então, você profissional fisioterapeuta, que é muito bem-vindo ao dia de hoje. Hoje eu vou compartilhar com você uma situação que, como todo profissional que trabalha em consultório com atendimento pacientes, deve conviver, né? Com certeza, situação de você já pegou algum exame profissional complementar, alguma radiografia, alguma ressonância com alguma articulação, com a coluna, por exemplo, e você já pegou algum diagnóstico que o paciente já vem para você com aquele diagnóstico médico de que não tem jeito mais, que tem que fazer cirurgia? O que você faz nessa hora? Então eu vou compartilhar com você uma imagem agora que é justamente isso, o que eu vivo muito no meu dia a dia. Eu vou mostrar para você como é que eu resolvo essa situação, porque realmente você deve viver muito isso no seu consultório. Você que trabalha com atendimento paciente diretamente. Vamos lá, vou compartilhar com vocês uma imagem aqui. Por exemplo, aqui ó. Então, para quem atende coluna, você que é fisioterapeuta e trabalha com a parte de ortopedia, já deve ter pegado um paciente com um exame parecido com esse, não é? E aí a gente já sabe, aí você está vendo o disco, como ele está herniado, né? Então ele está realmente posterior, né? Comprimindo a raiz nervosa. E aí esse paciente chega para você e já vem com o diagnóstico do médico dizendo para você, ó, o médico disse para mim que ele quer me operar. Só que eu não quero fazer a cirurgia. E aí, paciente? E aí, fisioterapeuta? O que você diz nessa hora? Porque é uma situação... Primeiro, eu vou passar a próxima imagem para você aqui, ó. Essa próxima imagem aqui também são imagens que eu estou compartilhando com vocês, justamente situações que eu pego dos meus pacientes, tá? Aqui, claro que eu, sem citar nomes aqui, mas para vocês terem uma ideia, então, você está observando ali o início o abaulamento do disco, já a compressão, ainda não tem um rompimento do anel fibroso, mas você já percebe ali a compressão da raiz, percebendo aqui? Pois é. Aqui, vou passar uma outra imagem para vocês aqui do lado. Bom, essa eu não preciso nem dizer para vocês, né? Então, assim, são situações que a gente pega no dia a dia, tá? Eu recebo muitos pacientes principalmente pacientes que já chegam claudicando, praticamente puxando muito a perna, sabe? E em situações extremas, assim. Normalmente pacientes que já passaram em sessões de fisioterapia convencional e acabaram não conseguindo solucionar. Passaram por aulas de pilates, já passaram por reabilitação de eletroterapia, cinesiologia, cinesioterapia, hidroterapia. Pacientes, inclusive, assim, eu tenho um paciente que chegou com 50 sessões de fisioterapia convencional. E o que acontece aqui nesse caso? Vou compartilhar com vocês para vocês terem uma ideia. Olha essa aqui, ó. Aqui no caso é um paciente que eu tenho que tem aí já seria uma retrolistese, tá? Eu estou mostrando para vocês essa situação porque são pacientes que chegam para mim praticamente sem esperança, tá? Sem esperança, já tristes porque não conseguem. Vou aproximar só um pouquinho mais. Tá vendo a região lombar ali? Principalmente L4, L5. Então, é justamente essa transição que é mais comum acontecer. L5, S1, que é essa que está aqui embaixo, que vocês estão vendo a retrolistese, tá? Então aí no caso, essas são as imagens que eu vou compartilhar com vocês, tá? O que acontece? Bom, então, são pacientes que chegam com muita dor, chegam com dificuldade de se movimentar, com mobilidade reduzida, tá? E aí o que acontece? Você vê uma imagem dessa. O que você faz? Você olha para o paciente,
Você já passa para ele o seu diagnóstico antes de começar o seu tratamento? Como é que você verbaliza isso assim que você vê uma imagem como essa para o paciente? Porque quando ele chega para você, ele já chega já meio com medo. Porque o médico, é comum que os médicos, quando tem situações como essas que eu mostrei agora, os médicos queiram fazer cirurgia, tá? E assim, o paciente já fica com medo, entendeu? E por que eu estou mostrando isso para vocês agora? Porque eu consigo mostrar para vocês, esses são pacientes que fizeram tratamento, passaram por tratamento, tá? E através de uma reorganização de toda a estrutura articular, né, da coluna mesmo, foi um tratamento de algumas sessões aí, pelo menos no caso desse último paciente, foi um tratamento de 6 sessões, e aí no caso teve uma frequência, teve todo um processo, né, mas conseguiu ficar sem dor. Pois é, esse paciente conseguiu ficar sem dor. Fez todo o tratamento, fez um pós-tratamento, tá? Fez um fortalecimento, todo um trabalho. Mas por que eu explico isso para vocês? Porque isso, como nós fisioterapeutas, nós somos o porto seguro do paciente. Nós precisamos dar segurança para o paciente. E o paciente, em muitos casos, muitos mesmo, ele já escutou de profissionais que a situação é muito séria, que é perigoso, que ele vai ter que fazer cirurgia, que é difícil recuperar, entendeu? E, então, assim, isso é muito... Quando nós recebemos esses pacientes, a maioria dos casos, esse paciente já está com esperança reduzida. Ele acredita que isso não vai ser possível recuperar. Ou o quê? Ele não vai ficar sem a dor, entendeu? Eu peguei o meu último paciente dessa semana retrasada, eu recebi um paciente com extrusão de disco, tá? Totalmente extruso. E estava comprimindo a raiz nervosa, tá? De L5-S1. Então, assim, é um caso que o médico queria fazer cirurgia. Ele foi em 2 médicos. Os 2 médicos quiseram fazer cirurgia, entendeu? Somente num terceiro caso que esse paciente conseguiu uma opinião de fazer um tratamento conservador. E aí ele foi parar, eu recebi esse paciente. Esse paciente já estava afastado do trabalho há 2 meses. Esse paciente já está com dor, dormindo, acordado durante o dia. Esse paciente já não faz nenhuma, parou de fazer as atividades que ele fazia físicas. Quer dizer, o paciente nesse momento está em depressão. Então olha até que ponto que uma dor pode chegar a afetar um ser humano. Então quando a gente vê um paciente no nosso consultório, a gente observa ele e não imagina que pode chegar num ponto como esse. O paciente já está psicologicamente abalado. Então esse paciente, quando chegou para mim, ele chegou assim, já dizendo, a frase dele falou assim, eu sei que não vai resolver, que não vai resolver 100%, mas pelo menos se eu puder melhorar a minha dor, que eu não estou aguentando mais. Então quer dizer, olha que nível que chegou esse paciente. Eu posso dizer para vocês isso, esse paciente passou pelo tratamento, tá? Tá chegando ao final do tratamento, tá? Ainda tá fazendo o tratamento. Esse paciente não sente mais dor, ele sente um desconforto. Nesse momento, ele sente um desconforto no movimento específico que ele faz, tá? Principalmente flexão lateral de tronco, porque é justamente o lado que tem a extrusão de disco, quando ele faz para o lado oposto, ele sente o desconforto. Sim, porque ele faz a pressão justamente para fora, né, expulsando esse disco, né, esse anel fibroso já está rompido. Então, eu estou contando para vocês porque esse paciente ele já está nesse momento do tratamento sem a dor.
que ele chegou. Ele está só com um pequeno desconforto quando ele se movimenta em alguns momentos. Está finalizando o tratamento já, no momento nós temos mais um encontro, mas é para ilustrar para vocês, profissionais, como nós somos efetivos no nosso trabalho, como é necessário a gente passar segurança para esse paciente, não só no sentido de... as palavras tem que ser palavras de que vai dar certo, de que vocês estão lá para ajudar e de que ele vai melhorar. Mesmo que ele não consiga resolver 100% daquela dor que ele chegou, mas é importantíssimo, nós somos o porto seguro desse paciente. Então, quando o médico chega, normalmente o paciente chega para mim, ele vem de um diagnóstico médico e infelizmente, temos profissionais que não têm o mínimo controle do quanto é importante, o que ele fala para o paciente. Ele não tem controle. Ele simplesmente fala e o paciente vem assustado. Tem médicos que dizem assim, que ele vai ter, que não tem jeito. Eu atendi uma paciente há um mês atrás, uma paciente costureira. A paciente é uma senhora, tá? 66 anos de idade, chegou com uma dor no esquiático, uma dor muito forte na região da lombar, descendo para o glúteo, no trajeto do nervo até a perna. Ela não conseguia fazer uma flexão de tronco, que ela chegava a fechar os olhos de tanta dor, ela não chegava a metade do movimento de flexão de tronco. Só para ilustrar o que aconteceu, o médico disse a ela que não tinha o que fazer, que a idade, que era a idade dela e que não tinha o que fazer. Ela tomou um anti-inflamatório e fez a fisioterapia. Ela chegou a fazer 4 vezes, ela fez 10 sessões, aí voltou para o médico de novo, ele deu mais uma vez, fez mais 10 sessões, voltou. Bom, só para ilustrar isso, ela chegou e o médico, na última consulta que ela teve com esse médico, o médico não tinha o que fazer, era a idade dela. Essa paciente chegou triste para o consultório, entendeu? Então, como é que você vai pegar uma paciente que já está abalada psicologicamente, ela já acreditou que ela ia ter que conviver com uma certa dor ali, entendeu? Quem trouxe ela foi o filho dela, porque o filho dela conhece o trabalho e veio trazer, porque ela mesma já não acreditava mais na fisioterapia. Porque, infelizmente, ela teve experiências ruins. Por quê? Porque ela foi fazer o tratamento com ela e não conseguiu resolver a dor. Agora eu digo a você, nós profissionais, quando a gente pega uma situação como essa, uma dor no esquiático muito forte, e você percebe que a dor, ela começa a pessoa está dormindo mal, não está trabalhando, está afetando todos esses casos, a primeira coisa que a gente tem que falar é que ela pode ficar tranquila, que a gente vai ajudar ela a melhorar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vou dizer para você, profissional, fisioterapeuta, é que a maioria dos profissionais que eu vejo na hora de atender, eles atendem, ficam alongando a pessoa quando tem dor na região do esquiático, principalmente dor lombar, lombociatalgia. Isso é impossível. Se você alongou o paciente que está com uma dor no trajeto do nervo, uma sensibilidade, uma compressão de nervo, você alonga esse paciente, você piora a dor do paciente. Então jamais alongue o paciente, profissional. Quando você for atender um paciente com dor no esquiático, tá? Uma dor lombar que está descendo, irradiando, jamais alongue o paciente, jamais. Esse paciente precisa descomprimir o nervo primeiro. Então não adianta você ficar fazendo trabalhos locais ali. Você tem que entender primeiro uma coisa. Esse nervo está comprimido. Não adianta você estar irradiando pela perna. Não adianta fazer um trabalho de alongamento na perna, alongamento na região. Não, nesse momento ele precisa descomprimir o nervo. Então você precisa encontrar da onde que esse nervo está sendo comprimido.
Então você tem que estudar todo o trajeto do nervo. Desde as inserções dele ali, as primeiras inserções na lombar, até embaixo, onde ele vai se dividir, descendo pelo isquiático. Depois ele se divide em dois, tibial, parte medial, parte fibular, parte lateral. Então assim, profissional, é muito importante você entender uma coisa. Se você tratar o local que está doendo, você não vai ter sucesso. Já aconteceu isso com você, não aconteceu? Você atendeu o paciente que está com dor, você atendeu o local da dor, e daqui a pouco ele vai e volta de novo, vai e volta de novo, a dor continua voltando, e por que não resolve? Porque você precisa ir na origem da situação. Então nesse caso, a paciente, no caso que eu atendi essa paciente, ela fez o tratamento completo, e chegou no final do tratamento, na segunda sessão, nós descomprimimos o nervo, ela já saiu dobrando o tronco, fazendo a flexão do tronco completa. Quer dizer, por quê? Todo esse trabalho a gente foi direcionando para a causa do problema. O diagnóstico do médico foi totalmente errôneo. Como é que um profissional da saúde, chega para um paciente e fala que não tem jeito? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. E assim, é difícil porque nós recebemos o paciente que já vem com essa frase. Eu já perdi as contas de pacientes que chegaram com um médico, o caso do paciente que teve a extrusão do disco, no caso, né? Que ele parou, que ele estava em depressão. Esse paciente, os dois médicos que atenderam esse paciente falaram que não tinham o que fazer, que era cirurgia. Só cirurgia que ia resolver. Agora, me explica uma coisa. Como é que esse paciente nem encerrou o tratamento dele ainda, tem mais uma consulta, e ele já não sente mais aquela dor? Como que isso acontece? Então, assim, é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê uma imagem. Tá? Uma imagem, ela é importante como um exame complementar. Tá? Porque se você, profissional, é o porto seguro do paciente, vê uma imagem dessas que eu mostrei para vocês ali no início do vídeo e dizem para o paciente algo negativo, ele não tem mais a quem recorrer. Tá? Ele não tem mais a quem recorrer. Ele só tem você. Então é muito importante você, mesmo que a imagem ela seja uma imagem que não seja uma imagem bonita, seja uma imagem, por exemplo, peguei o paciente que eu recebi com 3 hérnias de disco. 3 hérnias de disco. Cirurgia. Os médicos queriam fazer cirurgia nele. Ele só foi parar no consultório porque ele morre de medo de cirurgia. Resultado. Esse paciente já faz mais de 1 ano que fez tratamento. Resultado. Esse paciente, ele faz algumas manutenções hoje em dia, entendeu? A cada alguns meses, ele retorna, faz um retorno para a gente fazer uma reavaliação. Esse paciente convive sem dor. O paciente com 3 hérnias de disco. E os médicos, quer dizer, o principal médico desse paciente, que ele tinha anos ali de consulta, porque queria operar ele. O que é resultado da história toda? Ele fez o tratamento completo, resolveu o que trazia a ele, o que dói. Deixa bem claro uma coisa para você, profissional, fisioterapeuta. A hérnia, a maioria delas, não dói. O que dói é a compensação, é a sobrecarga biomecânica que é provocada pelo aparecimento da hérnia. Quando o paciente chega com dor, e o que eu mais encontro é paciente que chega depois do médico, dizendo que o médico disse que a dor é por causa da hérnia. Ah, tá doendo por causa da hérnia. Se é por causa da dor, tá doendo por causa da hérnia. Aí vamos tratar a hérnia. Então o que acontece? Esse paciente está com a maioria das hérnias, tirando algumas específicas que tem compressão no nervo, e aí nesses casos realmente
São casos aí diferenciados, aí compressão de nervo fica difícil ficar 100% sem a dor, mas a maioria das hérnias, das hérnias, elas não doem. Então por que o paciente chega com dor então? E aí você vai ver tem hérnia. Primeiramente, a hérnia demora anos para se instalar. Deixar bem claro isso. Demora anos para se instalar. No paciente chegar a ponto de chegar numa imagem e você encontrar uma hérnia de disco ali instalada, você pode ter certeza ali, muitos anos se passaram. Muitos e muitos anos. Ela não chega em um mês, entendeu? Ela não chega em alguns meses, ela chega em muitos anos. Ela vai se instalando aos poucos. A sobrecarga que vai causando, a sobrecarga biomecânica que é provocada na coluna, de forma incorreta, fazendo com que a coluna projete a força na vértebra, ela vai expulsando aos poucos o disco. Isso vai provocando compensações. A hérnia em si, ela não causa dor. O que gera dor são as compensações que o corpo vai provocando depois que a hérnia aparece. Quando a hérnia se instala no corpo, o disco ele começa a se deslizar. Começa a romper o anel fibroso e se deslizar para fora da vértebra. Como nesse caso aqui que eu vou mostrar mais uma vez para vocês aqui, só para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Então, primeiro caso, a primeira hérnia que eu tenho aqui para vocês, essa aqui, tá? Essa hérnia, o corpo nesse momento, ele sofre uma distribuição de peso o tempo todo que nós sofremos da gravidade, não é isso? Nós sofremos pressão de cima para baixo. A hérnia ali nesse momento, ela está alterando a compressão, a distribuição de peso do corpo, porque aquele disco ele já não está mais fazendo o papel dele. Esse disco está herniado, ele perdeu, uma parte dele escapou da superfície de contato da vértebra, você entende? Do pilar. Então, nesse caso, a hérnia, ela é uma hérnia específica, porque é uma hérnia que vai para o nervo, tá? Então, nesse caso específico, é um caso de compressão de nervo, de raiz nervosa, é um caso realmente de dor. Essa pessoa ela vai conviver com uma certa algia, uma certa dor, tá? Mas o que eu digo para vocês, então no caso aqui, a gente tem um caso aqui abaixo, né? Se vocês observarem esse caso aqui, ó, onde estou apontando aqui, a gente tem uma herniação inicial aqui, tá? E o que acontece? A hérnia, quando ela aparece, o corpo ele muda a distribuição de peso dele e começa a criar essas compensações por conta do peso que vai ser distribuído errado. Imagina aqui uma vértebra em cima ou embaixo. O disco que está no meio, ele escapa, porque ele rompe o anel fibroso e escapa e hernia para fora. A superfície de contato fica alterada, o corpo vai ter que compensar isso. A distribuição de peso mudou. Essa compensação vai gerar algumas mudanças no próprio corpo para que ele consiga manter o corpo equilibrado. Porque uma hérnia, ela muda muitas coisas na hora de distribuir o peso. E é isso que é o problema. Isso vai gerar, depois de inúmeras compensações que o corpo faz, vai chegar um momento em que essas compensações não vão conseguir suprir mais. E aí, o corpo não tendo mais como compensar, ele vai ocorrer uma sobrecarga biomecânica específica em um ponto. E vai começar a gerar dor. E o que acontece é isso. Então, a maioria dos casos, você tem que tomar muito cuidado. Você ficar preocupado, porque a dor é por causa da hérnia. Porque os meus pacientes, a maioria deles que chegam até mim, principalmente os acima de 50 anos de idade, tem, no mínimo, um abaulamento de disco, no mínimo, até uma hérnia, até extrusão de disco. E assim, 99,9% desses pacientes convivem sem a dor, fazendo exercícios, claro, convivendo, não tem o que fazer mais, agora tem que viver com exercícios, né, para fortalecimento e manutenções a cada alguns
alguns meses que se passam. Então, é muito profissional. Vamos encerrar esse vídeo de hoje com uma consciência de que você é o porto seguro do seu paciente. Entendeu? Como é que funciona o mecanismo de dor, principalmente nesse caso da hérnia que eu estou citando para você? Então, não fica preocupado se o paciente chegar com dor por causa da hérnia, não. Você pode resolver isso. Porque se você tratar o problema que gerou essa hérnia, ou seja, você descobrir através do tratamento por que essa hérnia foi gerada, você não precisa se preocupar. Esse paciente vai ficar sem dor. Tá? Então, eu tenho uma gratidão muito grande de ter compartilhado essas informações com vocês hoje. Tá? É o que eu vivo no dia a dia, meus pacientes que vêm até mim já sem esperança, chateados e a maioria dos casos, infelizmente, com informações, já diagnósticos médicos fechados, de que tem que fazer cirurgia, de que não tem mais jeito, de que a idade vai fazer com que não tem o que fazer mais. O meu último paciente de 80 anos de idade que o diga, chegou com já sem esperança, porque o amigo dele trouxe ele até aqui fisicamente, veio trazendo ele, senão ele não viria. Fez o tratamento. Hoje ele vive sem a dor. Claro, faz as manutenções, né? Porque teve degenerações de vértebras, já alguns casos o paciente já passou por alguns problemas e ele precisa passar por o quê? Exercício e manutenção. Dessa forma ele consegue conviver sem a dor. Ou praticamente a maioria do tempo sem a dor. Tá? Então, fica essas informações para vocês. Tá? Lembrem-se que vocês, quando verem uma imagem que a primeiro momento assuste, não passa assim, essa informação para o paciente. Dá uma disfarçada no rosto, fala que tem solução, fala que você pode ajudar. Talvez a cura não vai existir em alguns casos, tá? Isso você jamais pode dizer isso para o paciente, que você vai curar o paciente. Mas que você vai ajudar ele a melhorar o máximo possível, para ele melhorar a qualidade de vida dele e conseguir conviver com a melhor qualidade de vida possível. Ok? Então, muito grato pela oportunidade. Desejo a todos os profissionais aí que estão assistindo um ótimo final de semana, aí um domingo pela frente amanhã, né? E uma semana de muitos pacientes aí, muitos atendimentos, ok? No meio da semana a gente se encontra e a gente vai continuar aí nossas informações, nossos vídeos aí, ajudando muito mais aí com o que eu puder, os profissionais aí da fisioterapia e da saúde. Então, um grande abraço e tchau, tchau. Até mais. Gratidão.